A palavra do prefeito. Que hoje conosco é a presença do prefeito de Jacareí, o Celso Florencio. Bonitinho agora, né, Celso? A palavra do prefeito. O Celso começou o governo agora, 1º de janeiro, com um transtorno na cidade, teve que mudar o local de posse, mas com certeza o problema com o ambiental foi muito pior do que as chuvas que caíram no dia 1º de Jacareí. Celso, muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, Clemente, Sena, Giovana, Eloy. É um prazer estar aqui na Jovem Pan, agora como prefeito eleito, antes prefeito eleito, agora prefeito empossado. Como você disse bem, no dia 1º a gente teve uma chuva muito forte em Jacareí, causou bastante estrago, então até mesmo antes da posse eu já estava nos grupos da Defesa Civil acompanhando. Felizmente a gente não teve grandes problemas, só árvores caíram, então problema de limpeza, desinterdição de via. Aliás, e também, grandes árvores, né, prefeito? Grandes árvores. Na região de Santa Maria, sim, na Malaquiácida, caíram muitas árvores antigas, e que nessa chuva são as primeiras que acabam caindo, mas não tivemos nenhum problema grave. Né? A gente fica muito satisfeito que não tivemos nenhum problema grave no dia 1º. A gente ficou sem luz, a posse precisou ser transferida para o teatro, a posse do prefeito e dos vereadores estava marcado às 5 horas na Câmara Municipal e a dos secretários estava marcado às 7 horas no Teatro Municipal, na Sala Ariano Suassuna. E quando houve o problema na Câmara, a gente viu que o teatro ainda continuava com luz, a gente transferiu a cerimônia de posse da Câmara para o teatro, o que acabou sendo, né, uma felicidade até para a gente, porque no teatro cabem 700 pessoas. Sim. E na Câmara cada pessoa podia levar, cada vereador, o prefeito podia convidar 12 pessoas, porque o espaço da Câmara é limitado. Então a gente já estava lotando o teatro para a nossa posse de governo, e o nosso time está muito afiado, muito disposto, está muito entrosado. Então a gente já estava lotando o teatro com 700 pessoas para a nossa posse. E foram essas 700 pessoas que também viram a posse do prefeito, que eu até disse no meu discurso de posse, queria muito ter convidado grande parte das pessoas que estão aqui, mas pelo limitante de pessoas do espaço físico da Câmara, a gente não conseguiu. Mas a chuva acabou sendo positiva nesse sentido e levando a posse para o teatro, a posse do prefeito e dos vereadores. Já assistiram a primeira sessão de Câmara, que foi a votação do presidente da Câmara e da mesa diretora. Paulinho do Esporte é o nosso presidente da Câmara, então que também felicitar ao Paulinho. E na sequência a gente terminou com a festa da posse do governo, né? A posse dos secretários, mas foi a posse do governo, estava todo mundo lá presente, tivemos a nossa orquestra presente, tocando, então foi uma atmosfera de festa. E no dia 2, a Ambiental já nos surpreendeu com greve. Então, a gente não esperava, em nenhum momento eles procuraram a prefeitura para dizer que não iam conseguir pagar o vale-refeição, simplesmente não pagaram e o sindicato fechou as portas da empresa. Então, a gente já foi surpreendido com essa greve. Eu queria deixar muito claro que todo o meu posicionamento, e eu realmente fui para a rua, fui alimentando as redes sociais com informação, estive presente na rua o tempo inteiro. O meu posicionamento nunca foi contra os trabalhadores da Ambiental. Eles têm o direito de ter tudo que é de direito deles, vale alimentação, fundo de garantia, tudo pago. A nossa briga foi com a empresa. E a prefeitura repassa um valor muito alto para a empresa tem que prestar um serviço de qualidade. E a empresa tem deixado muito a desejar. Hoje ela tem uma dívida com o município, uma das dívidas que ela tem com o município é de 60 milhões de reais. A gente não pode permitir que a empresa, além de dever ao município, deva aos seus funcionários e também não preste um serviço que está sendo remunerado para tal. Você faz um repasse mensal para eles, né? Exato. Esse repasse no governo passado, no governo Isaías, foi feito, até porque o que se comentava é que a prefeitura estava, entre aspas, quebrada. Esse era o que se falava na cidade. O que se fala sobre isso, Celso? Houve um atraso de 30% da última nota. Mas a ação deles foi totalmente desproporcional, porque 30% de uma nota, a gente está falando de 3 milhões, eles receberam mais de 6 milhões, porque uma nota deles é 10 milhões. Então, e quando a gente chegou em 2017, eu me lembro muito bem que em 2016, o Hamilton tinha deixado 6 notas da Ambiental paradas, sem pagar.
Fazia 6 meses que o Hamilton não pagava uma única nota da Ambiental. E a Ambiental não fez nenhuma greve, nenhuma paralisação. Então, ficou muito claro que já era uma queda de braço com um novo governo que está propondo a ter uma postura firme com a Ambiental. A gente não quer nada a mais, nada além do que um serviço de qualidade pelo qual a população está pagando. Eles está em contrato, né? Seria isso, exatamente, né? A gente está exigindo o contrato. A gente notificou, deu 3 horas para que eles voltassem, eles não voltaram, a gente está partindo para a multa é pesada, deve ser mais em torno de mais uns 20 milhões que eles vão ter que pagar por essa paralisação. E é um contrato de uma PPP, não é um contrato simples de uma concessão de um serviço. O que significa um contrato PPP? É até bom para a gente ter a oportunidade de explicar para o jacariense. É um contrato de parceria público-privada. O prefeito Hamilton ele transformou esse contrato num contrato de 35 anos. Então, a gente está amarrado com a Ambiental por 35 anos. Então, o que a gente está fazendo agora? Exigindo que eles trabalhem dentro do contrato. Porque uma PPP, uma parceria público-privada, a rescisão é muito diferente de um processo de concessão ou um prestador de serviço simples, que a prefeitura pode ir para a não prestação de serviço, encerrar o contrato. Ali existe também um valor que foi financiado pela usina e a PPP ela tem a amortização tem pelo menos mais 25 anos de amortização, de um valor que eles nunca informaram ao município. Então, o encerramento da PPP significaria trazer essa amortização de 25 anos, o que o município pagaria em 25 anos, para o encerramento, numa única parcela. Aporta todo o valor do contrato de uma vez só. Exatamente. E fecha o ciclo. Exatamente. Por isso que a empresa sempre fez o município de refém. Mas a gente está uma postura firme, né? A gente chegou na sexta-feira, eles não voltaram, notificamos, multamos, recebi o sindicato, deixei muito claro com o sindicato. Ontem entramos com uma ação judicial para que eles voltassem ao serviço, eles voltaram ao serviço e, inclusive, na ação judicial eu peço para que a prefeitura possa pagar direto aos funcionários, porque eu pagando para a empresa, eu não tenho segurança de que a empresa vai pagar os funcionários. Vai repassar, né? Vai repassar. Prefeito, mas esse era o único jeito de fazer um contrato na época, por exemplo, PPP? Porque, assim, é o que o senhor falou, o município fica refém da empresa, não é bom para o município. Não, foi um erro. Prefiro acreditar que foi um erro grosseiro do prefeito Hamilton do que dizer qualquer outra coisa. Mas todos os municípios aqui do Vale, nenhum é PPP. Só Jacareí é PPP. Só Jacareí é parceria público-privada. Nenhum município tem parceria público-privada. A prestação de serviço é dissociada, você tem a usina, os municípios têm usina de lixo, ou aterro sanitário, a coleta separada e a parte de zeladoria separada. Jacareí resolveu colocar tudo num guarda-chuva só e cedendo um contrato de 35 anos. Então, isso que o prefeito Hamilton fez para a cidade é algo que a cidade está pagando caro por isso, e a gente vai exigir que seja remunerado de maneira adequada. O próximo passo agora, além das multas, e o ano passado houve pelo menos 3 paralisações no segundo semestre. Na época da campanha houve 3 paralisações e depois também. Então, diferente de agora, eles não foram multados nem advertidos, a gente vai advertir retroativamente tudo que as paralisações do ano anterior. E vai iniciar o processo de reequilíbrio econômico-financeiro, porque a gente entende que hoje esse contrato está muito mais remunerado do que o adequado. Só que a gente não pode, numa simples canetada, fazer isso, a gente precisa fazer o reequilíbrio econômico-financeiro. Infelizmente, é o pior modelo de contrato que foi imposto a Jacareí e hoje a gente está amarrado por 25 anos com esse contrato com a concessão ambiental. A ambiental, prefeito, é de Jacareí ou não? Não, a Ambiental é uma empresa de São Paulo, tem usinas e contratos de PPP em outras 6 cidades do estado de São Paulo. O prefeito de Piracicaba está brigando há 10 anos para tentar tirar a Ambiental de Piracicaba, porque é um contrato também muito ruim. Lá o Ministério Público, o contrato de Piracicaba é muito ruim, mas o de Jacareí é muito pior. Porque Piracicaba não abarca o serviço de zeladoria da cidade. Em Jacareí, além de tudo, abarca o contrato de zeladoria.
ou seja, a varrição, a limpeza de praças, a limpeza da cidade, rapina, a roçadeira, tudo é ambiental. Em Piracicaba, isso não fica junto com o contrato ambiental e é um contrato muito ruim. Tanto que, se alguém procurar as redes sociais do antigo prefeito, do prefeito que saiu agora no dia 31 de dezembro de Piracicaba, vai ver a briga que ele comprou com a ambiental e, infelizmente, não conseguiu derrubar esse contrato de PPP. Então, além do lixo, quando o mato cresce, quando a sujeira está na cidade, é culpa também da ambiental. Da ambiental. É difícil, hein, prefeito? Exatamente. E queria deixar muito claro que eu não estou falando que é culpa dos trabalhadores da empresa, sim, e sim da gestão da empresa, que trata a cidade de uma maneira muito ruim, que trata a cidade apenas como um negócio, e para a gente a cidade é a nossa prioridade. Não tem como comentar aqui, prefeito, mas eu achei interessante a sua ida para a rua. Você deixou o gabinete no seu início de governo e foi para a rua para falar com a população, para mostrar o problema, enfim, né? Você abraçou mesmo e a população também te abraçou. Eu acho bacana isso, né? De repente, esse conjunto de fatores para tocar a vida, né? Sim, eu acho que a gente está no nosso primeiro momento de crise. A gente esperava que ia acontecer momentos de crise ao longo do governo, não esperava que fosse no segundo dia. Mas, começou bem. Mas a gente está preparado para enfrentar, e eu vou enfrentar todo momento de crise da maneira que eu enfrentei este momento de crise, com transparência. Então, em diversos momentos, eu punho o celular aqui no meu rosto, gravava, explicando para a população o que estava acontecendo, e, na sequência, eu fui para a rua. A gente, no sábado, se deparou com a Feira Livre do Santa Maria, principalmente, que gerou um volume de resíduo muito grande. Inclusive, a população acabou criando alguns problemas com os feirantes. A gente foi com a nossa equipe. Queria aqui deixar uma minha gratidão à equipe da Secretaria de Infraestrutura, que não é competência deles, mas eles foram pelo município fazer um serviço que não era da competência deles. No sábado, limparam a Rua da Feira de Santa Maria, das outras feiras também. E no domingo, a gente já se antecipando, principalmente porque a gente tem dois grandes problemas, né? A gente está em janeiro tem chuva e, consequentemente, lixo indo para o lugar errado tem enchente. E também a gente está com a iminência da dengue. A gente sofreu muito. Jacareí, no ano passado, foi a cidade onde mais morreram pessoas com dengue. A gente não pode baixar a guarda para a dengue. A gente entregou sacos de lixo. Eu estive nas 3 principais feiras, só não consegui ir no Vila Branca por questão de tempo, porque acabei gastando tempo demais nas outras feiras, não consegui passar no Vila Branca, mas estive no Dindinha, estive no Meia Lua, estive no Cidade de Salvador, distribuindo saco de lixo, conversando com os feirantes, conversando com a população sobre o que estava acontecendo, e qual que seria a postura da prefeitura de manter uma postura enérgica, uma postura de que não vamos baixar a guarda. Eu sempre, de todas as entrevistas, eu falei: ou presta um serviço bem prestado, ou cai fora de Jacareí. Inclusive, os feirantes colaboraram muito também, todos eles. Muito. Queria também deixar a minha gratidão aos feirantes. E os feirantes, desde a campanha, a gente tem uma relação muito carinhosa. Eu sempre fiz as campanhas na feira e sempre foi uma recepção muito boa. E eles contribuíram muito, deixaram seus lixos todos ensacadinhos, tudo bonitinho. A gente só passou com o nosso caminhão. E por que das feiras livres? Porque a feira ela gera muito resíduo. Sim. Então, os feirantes tiveram um papel formidável, que foi ensacar os lixos ali, facilitou muito o trabalho da nossa equipe. A nossa equipe depois só chegou. Imagina o caos que seria se esse lixo não tivesse sido ensacado pelos comerciantes, né? Esse lixo que é um volume muito grande de material orgânico, que na primeira chuva já começa a dar mau cheiro. Então, eu acho que a gente teve uma parceria muito grande com os feirantes, com a população de Jacareí, que entendeu e estava do nosso lado. E eu fui para a rua, dei a cara a tapa mesmo, respondi todos os questionamentos, porque eu acho que é isso, quem não deve, não teme. A gente tem que estar na rua, conversando com a população, mostrando o que de fato está acontecendo e quais que são as medidas que estão sendo tomadas. Prefeito, o Clemente falou que o senhor foi às ruas, né? E o senhor disse que foi também às redes sociais. Eu sigo o senhor antes de ser prefeito, e eu percebo que, assim, houve uma mudança no seu perfil no Instagram. E o senhor, inclusive, já atingiu 11.500 seguidores.
O senhor pretende continuar esse trabalho nas redes sociais dessa maneira? Você responde depois do intervalo comercial, pode ser? Pode ser. Fica com a gente aqui. Muito bem, hoje nos presidente prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Celso, a pergunta de Giovana sobre redes sociais. Você não era muito chegado, não, né? Agora virou fã. Não, eu nunca gostei muito de rede social. Hoje ainda tenho um pouco de dificuldade. Agora estou entrando mais para responder os comentários, responder as mensagens e produzir conteúdo. Antes a gente, até um ano atrás, um pouco mais de um ano, eu basicamente nem tinha rede social. Na período da campanha, a gente começou a utilizar a rede social para fazer proposta, para mostrar para a cidade o que a gente tinha de proposta, o que a gente queria de fazer de diferente para a cidade, como que seria, né, o novo governo. Então a gente utilizou as redes sociais aí no momento de campanha, né? Então ela era mais propositiva, falando do que a gente ia fazer. Agora é a rede social do prefeito. Então agora é canal de informação. E eu assumi o compromisso de transparência. Então, todo ato que eu faço, todo ato importante, não todo ato ficaria muito chato, ninguém conseguiria acompanhar. Mas todo ato muito relevante, como esse da ambiental, eu gravei vários vídeos, colocava o celular ali e explicava para a população, porque é uma maneira instantânea de chegar à informação. E que nem no caso da ambiental, é um momento de crise, as pessoas precisam ter informação muito rápida e muitas vezes a gente não consegue propagar de outra forma. Então a gente está usando as redes sociais para também passar informação. Então a gente assumiu essa postura de ter um governo transparente, a gente teve um momento de crise e eu acho que essa transparência fez com que a opinião pública estivesse sempre do nosso lado. Em nenhum momento, e eu fui para a rua, estive presente, em nenhum momento eu vi uma sensação negativa vinda da população, nenhuma questão mais áspera. Mas por quê? Por conta da transparência. As pessoas entenderem o que de fato está acontecendo, qual é o jogo que está acontecendo, é muito importante. Isso faz com que as pessoas entendam os bastidores da política, né? Da política, da administração pública. Então, agora a gente vai continuar nesse perfil de informação. Utilizar a rede social para dar a informação instantânea para as pessoas, sobretudo nesses momentos mais de crise, que a gente precisa aí ter um contato muito rápido com a população, para que a população esteja ciente. Então, quem está nos ouvindo, que não está seguindo, acompanha a gente, @celso.jacareí. Legal, Celso. E é bom citar também que você tem hoje uma equipe fantástica, uma equipe jovem na comunicação lá de Jacareí, o caso do Idelton, que é o responsável, que é o secretário de comunicação, pois vem a Júlia Martins, que manja muito bem também de rede social, e agora também o Léo Medeiros, está aí conosco, te acompanhando hoje. Então, uma juventude voltada tanto para o on como para o off também, né? Exatamente, a gente precisa estar em todos os canais. E quando na primeira reunião de secretários que eu fiz lá no dia 20 de novembro, que eu lancei todo mundo junto, o Clemente estava lá, já lancei todo mundo junto e a gente já fez a nossa primeira reunião de secretários. Falei, a gente precisa estar em todas as mídias, porque a população está em diferentes segmentos, né? A gente precisa estar no rádio, a gente precisa estar na TV, a gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa estar em todas as mídias, porque a gente precisa falar com a população, a gente precisa levar a informação. Boa parte da avaliação, aprovação do governo, não vem só dos seus atos, mas de comunicar os seus atos e comunicar tanto os atos que estão acontecendo, quanto os problemas que vêm acontecendo e as soluções que a gente está buscando para mitigar esses problemas. Vamos para a área de saúde agora, prefeito, sobre o SAMU. Jacareí tem uma dívida muito grande com o SAMU. Você chamou a direção do SAMU e resolveu isso, para pagar, enfim, para tomar uma atitude sobre o SAMU, que estava interferindo, inclusive, no próprio trabalho da empresa, penso eu, né? E o prefeito antes, era o presidente do SAMU, não é mais, deixou uma semana passada, ou semana atrasada, não me lembro, e assumiu agora o prefeito de Santa Branca, Adriano Levorim. Como é que está hoje o SAMU em Jacareí, prefeito? O SAMU hoje, a gente teve uma reunião semana passada, foi a eleição do prefeito Levorim, o prefeito Anderson deixou o cargo. O SAMU é um consórcio de 7 municípios, então não é só Jacareí. Então, a inadimplência de Jacareí estava afetando também São José, Santa Branca, Garatá, Caçapava, os demais municípios. Eu ratifiquei um parcelamento, então a gente vai parcelar. A gente não consegue pagar à vista tudo que Jacareí devia. Qual que é a dívida? Quase R$2 milhões. Entendi. A gente vai pagar em 12 meses e vamos honrar
mês a mês agora. Então, isso é importante porque eu estava chegando muito próximo da insolvência do consórcio. O consórcio estava ficando com recurso estava sem caixa nenhum. Então, a gente se comprometeu, e aí foi um comprometimento do Celso, prefeito de Jacareí, com os demais prefeitos da região, porque a insolvência do consórcio impacta diretamente a saúde pública da região, de manter os pagamentos em dia e também de pagar em 12 vezes o que ficou devendo do ano anterior. Então, a gente já acertou com o SAMU, pedir desculpas aos prefeitos do consórcio, porque dessa situação, do qual ambos também foram impactados, mas está resolvido. O Serviço de SAMU vai continuar não só em Jacareí, mas atendendo toda a região com qualidade. Branca, São José, também tem Monteiro Lobato, né? Lembrei de 4, faltam 3. Igaratá, Jambeiro e Paraibuna. 7. Tá. Prefeito, queria que o senhor falasse como é que está o caixa da Prefeitura de Jacareí, porque teve essa dívida do SAMU, que foi negociada, como o senhor acabou de dizer, mas também houve, no final do ano passado, uma diminuição do horário, por exemplo, de atendimento à população, por conta de dificuldade mesmo do orçamento. Então, queria que o senhor falasse como é que está hoje a situação da Prefeitura de Jacareí. Não está boa. Não melhorou na medida que a gente precisava, mas a gente já esperava por isso. No meu primeiro ato como prefeito, foi uma série de decretos de contingenciamento, primeiro de 40% de todos os gastos, contingenciei 40%. A gente criou uma comissão de reavaliação de contratos, que já está operando para reduzir os contratos, para reduzir as despesas, porque agora a receita, se a receita não crescer, e não vai crescer na medida que o município precisa, a gente vai continuar em insolvência. Então, a gente precisa reduzir os gastos. Mas a gente já começou a sentir um pouco a melhora com essa revisão de contratos, com o corte de 40%. E eu decidi, na sexta-feira, que a partir de ontem, segunda-feira, todo o funcionalismo público poderia voltar às 8 horas. E por que isso é muito importante? Primeiro, pelo munícipe, que os serviços públicos estavam sendo prestados das 8 ao meio-dia. Então, agora o munícipe tem o serviço público prestado na sua totalidade. E isso, para a cidade, é um ganho. E a gente acaba tendo muitos outros problemas que a gente não consegue, porque a gente já tem um déficit de funcionário. E ainda o funcionário trabalhando com metade da carga, aí sobrecarrega muito. E também para o funcionalismo público, que muitas vezes ganha muito pouco, e o vale-refeição complementa a renda. Então, para quem está na prefeitura, que tem um salário de R$ 2.000, R$ 2.500, o vale-refeição de R$ 800, ele é quase 1/3 da renda da pessoa. Então, a gente devolve para esses funcionários públicos que têm um salário menor na prefeitura e que, nesse momento de crise, foram os que ajudaram muito a nossa equipe, a ter também uma volta da sua renda. Então, a gente consegue ajudar os funcionários e a população de Jacareí. O Clemente comentou sobre a equipe da comunicação, mas aqui eu queria deixar um agradecimento expresso a toda a equipe, não só da comunicação. Sim, todo mundo mas envolvido, né? Nas ações do final de semana, todos os secretários estiveram na rua. Não foi só o prefeito, foram os secretários, os diretores, os assessores. Falei, a gente precisa, como governo, ir para a rua e conversar com as pessoas. E eu fiquei muito feliz da adesão, estavam todos. Alguns até brincaram que na cerimônia de posse, eu falei que eu não esperava menos de 100% de todo mundo. Que menos de 100% já seria motivo de corte. Para eles foi uma ameaça ou não? Não digo ameaça, uma diretriz. Já, é uma diretriz. E teve todo mundo muito parceiro. E acho que muito do êxito que a gente teve de ficar 4 dias sem coleta de lixo e não ter ido parar no caos foi do entrosamento e da dinâmica da nossa equipe. Prefeito, um abraço para você, da Lilian, lá do Bandeira Branca, parabenizando pelo seu trabalho, colocando a cara na rua, falando com o povo. Interessante isso, né? Muito obrigado, Lilian. Um grande abraço para você e para todo mundo aí do Bandeira Branca. Prefeito Fequim, vai falar sobre Santa Casa e PTU rapidinho, depois do intervalo.
Conosco, presidente do prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Prefeito, sobre a Santa Casa, a devolução para a Irmandade, a coisa foi cancelada, né? Parece que a prefeitura adiou isso para mais 6 meses. O prefeito Isaías tem baixado um decreto devolvendo a administração para a Santa Casa, para a Irmandade. Eu, como lá com o Mazinho, presidente e tal, acabou chamando para uma reunião e mudou isso, certo? É isso mesmo? Isso. No dia 30, o prefeito Isaías tinha terminado a intervenção com validade para o dia 5 de janeiro. Nesse meio tempo, o Comus se reuniu, o Comus é deliberativo, é um conselho de saúde, e não viu ainda maturidade para a finalização da intervenção. O que a gente fez? E o contrato novo, ele previa 1.700.000 a mais, podendo ter até 70% do atendimento, ou seja, uma redução de 30% do atendimento. Isso impactaria a questão orçamentária e financeira da prefeitura. Hoje a prefeitura não está em condições financeiras adequadas de suportar esse 1.700.000 a mais, além dos 27 milhões da dívida da Santa Casa para esse ano, que a prefeitura vai suportar. Então, havia muita insegurança sobre o tema. Eu decidi revogar o decreto do prefeito Isaías e prorrogar por mais 6 meses e criei o Conselho de Desintervenção, onde a gente vai ter Irmandade e Prefeitura caminhando juntos, e a hora que a gente perceber que a Irmandade já está apta a caminhar juntos e que não só a Prefeitura perceber, mas a cidade entender, porque a Santa Casa é extremamente preciosa para o município, né? Mais de 170 anos, é o hospital que hoje atende grande parte do SUS, né, do município, à exceção de algumas especialidades que são feitas pelo São Francisco. Tudo é feito na Santa Casa, então a Santa Casa é extremamente central na saúde do município. E presta bom serviço. E presta bom serviço. Excelente serviço, né? Todo mundo fala da Santa Casa hoje, né? Sim, hoje. Impressionante. Então, realmente funciona. A qualidade do serviço da Santa Casa, as pessoas gostam muito, elogiam muito. Então, a gente decidiu, por mais 6 meses, caminhar juntos. E agora vai ser dado mais autonomia para a Irmandade vai ter mais participação nas decisões e tendo segurança não só do prefeito, mas acho que também precisa de um convencimento da sociedade, porque é algo muito estratégico para a cidade. A relação prefeitura, Comus e Santa Casa, perfeita? Perfeita, não temos nenhuma rusga, não. Inclusive, eu fui convidado para participar da reunião do Comus, estive presente numa parte da reunião, conversei com os conselheiros e a relação muito boa. E também com a Irmandade, eu chamei a Irmandade para conversar sobre a deliberação, expliquei os motivos, expliquei as questões legais envolvidas, o não orçamentário, o não financeiro previsto para o ano de 2025. Isso poderia ocasionar problemas com o Tribunal de Contas. A Irmandade entendeu os problemas e também aceitou trabalhar junto com a Prefeitura nesses 6 meses e firmar essa parceria. Acho que está todo mundo interessado que isso avance, mas avançar a passos seguros. Prefeito, vai prefeito, vem prefeito, vai prefeito, vem prefeito, promessa de campanha, construir o hospital municipal. Isso não sai do papel. No seu governo isso vai acontecer? Vai sair do papel, prefeito? Já está saindo. A gente já começou, junto à Secretaria de Saúde, desenhar todos os fluxos de atendimento. Então, a gente já tem um pré-desenho desse hospital. Ele vai ser na Malaquiássade. A gente vai duplicar a mala aqui do trecho da Mário Covas até a Faria Lima, ali próximo da 9 de julho. Ali onde hoje eu leve, a Prefeitura tem 20 mil metros quadrados. A gente vai pegar uma parte da área do Leve e vai construir o hospital municipal lá. Vamos construir com 150 leitos, vamos levar o sistema de ambulância para lá, vamos fazer uma área multiuso de saúde que a gente tem percebido que a cada vez é mais importante. A gente precisava de uma área multiuso para o Covid, precisava de uma área multiuso para a dengue. Daqui a um ano vai ser outra epidemia que a gente vai precisar de uma área multiuso. Então, já pensando no futuro, a gente vai montar um hospital moderno e eu espero que esse ano a gente já consiga iniciar a parte das obras. E esse futuro é inaugurar no seu governo ainda ou não? Com certeza. Dá tempo? Com certeza. Nesses 4 anos a gente vai ter o Hospital Municipal de Jacareí. Qual que é a dívida hoje para a Prefeitura, prefeito? A dívida total que está realmente atrapalhando para você investir, para você gerar novos projetos para a Prefeitura. Qual a dívida hoje? A gente tem em torno de 40 milhões de restos a pagar de fornecedores. A gente tem uma dívida muito grande com o IPMJ. Então,
o Instituto de Previdência do município, não foi repassado. Que é que paga os aposentados e Exatamente. Né? Qual o valor que seria dessa dívida? Você tem esse número? Eu acho que está chegando na casa de 30 milhões também, só do último ano. Mas uma cidade que tem um orçamento em torno de 2 bilhões, tem que não é muito você avaliar. Não, o orçamento da cidade não chega a 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 200. O efetivo, e considerando, inclusive, SAI e PMJ. Se você pegar o recurso da prefeitura, a gente está falando de 700 a 800 milhões. Então, onde você tem que aplicar 25% na educação e o Fundeb tem tirado o dinheiro federal do município, onde a gente gasta 30% em saúde e onde a gente gastou no ano passado mais de 100 milhões de reais com ambiental. Ou seja, esses 100 milhões que está faltando faz muita falta no caixa. Agora, em março, a tendência é entrar dinheiro no caixa do município com IPTU, penso eu. Sim. Vai ter aumento? Não tem aumento no IPTU. Não haverá aumento? Não tem aumento no IPTU, e eu queria fazer um esclarecimento para a população. O ato do IPTU ele é gerado no ano anterior. Então, o prefeito Isaías, que aqui é deixar o mérito aqui para o prefeito Isaías, ele não reajustou o IPTU, mas a taxa de lixo continua a mesma. Então, a gente vai criar uma comissão de revisão da taxa de lixo. Então, o município de Jacariense vai ver que o IPTU não teve aumento, mas a taxa de lixo também está igual do ano anterior. Tem para fechar com você, prefeito, uma pergunta do ouvinte Jefferson, do Jardim Colônia, lá da Rua Austrália, perguntando o seguinte: com o problema do lixo, se haverá desconto na taxa de lixo? Não, né? Não, porque o carnê já foi gerado no ano anterior. Tá certo. Prefeito, prazer tê-lo aqui, sucesso, muito obrigado. Agora, primeiramente, a sua visita oficialmente com o prefeito de Jacareí, né? Sim, eu que agradeço, desejar um bom ano a todo mundo aqui da Jovem Pan, todo mundo que está nos ouvindo, e que teremos grandes conversas ainda pela frente nesse ano.